A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos. E hoje, em continuidade a este lindo projeto que nossa igreja, a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, está desenvolvendo, nós vamos conversar um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 16. E nós vamos ver que o capítulo 16 pode dar a impressão de não ter relação com as nossas necessidades de hoje, mas, na verdade, trata de maneira bastante proveitosa de 3 áreas da mordomia: o dinheiro, as oportunidades e as pessoas. Esses são provavelmente os recursos mais preciosos da igreja do nosso tempo e não devem ser desperdiçados. Veja só, em 1 Coríntios 16, de 1 a 4, um dos ministérios mais importantes de Paulo, durante sua 3ª viagem missionária, foi levantar uma oferta especial para os cristãos pobres de Jerusalém. O desejo do apóstolo era que essa oferta cumprisse vários propósitos. Em primeiro lugar, os gentios deviam uma ajuda material aos judeus em gratidão pelas bênçãos espirituais que estes lhe deram. Nós vemos isso em Romanos 15, 25 a 27. E Paulo, nós vamos perceber que ele não apenas pregava o evangelho, mas também ele tentava ajudar os que tinham necessidades físicas e materiais. Um segundo propósito que nós percebemos é que Paulo queria ajudar a unir os cristãos judeus e gentios, porque Paulo era um missionário dos gentios, e isso incomodava alguns cristãos judeus. Então o apóstolo ele esperava sarar algumas feridas e construir algumas pontes entre as igrejas. E no caso exposto, apesar de se tratar de uma oferta missionária especial, nós podemos aprender com as instruções de Paulo alguns princípios básicos relacionados à mordomia cristã. Primeiro, a mordomia cristã em relação ao dinheiro, né? Ofertar é um ato de adoração. Cada membro deveria ir ao culto no dia do Senhor, preparado para contribuir com o que havia reservado para a oferta naquela semana. Porque a igreja primitiva, ela reunia-se no primeiro dia da semana em comemoração à ressurreição de Cristo. E ofertar pode ser um ato de adoração ao Salvador, que ressurgiu e voltou ao céu. A prática de ofertar, ela deve ser o quê? Constante. E a oferta nós vamos entender que ela é pessoal e individual. Paulo ele esperava que cada membro, rico ou pobre, participasse da oferta. Qualquer que tivesse uma fonte de renda poderia ter privilégios de compartilhar e de ajudar os necessitados. O apóstolo desejava que todos participassem da bênção. Outro fator importante em relação à oferta é que a oferta ela deve ser proporcional. A oração que ele diz em 1 Coríntios 16, 2, conforme a sua prosperidade, indica que os cristãos que tinham mais recursos deveriam contribuir mais. Por quê? Porque os cristãos judeus na igreja eles estavam acostumados a dar o dízimo, mas Paulo não menciona qualquer proporção específica. Sem dúvida, o dízimo é 10% da renda do indivíduo. É um bom começo para a prática da mordomia, mas nós não devemos nos ater a ele. À medida que o Senhor nos dá mais, também devemos o quê? Planejar de modo a contribuir mais. Nós vemos que em 2 Coríntios 8 e 9, nos capítulos 8 e 9, Paulo deixa claro que a contribuição cristã é uma graça.
decorrente da graça de Deus em nossa vida, não de promoções ou de pressões. O coração aberto não consegue manter a mão fechada. Se compreendermos o valor real da graça de Deus que nos é concedida, nós teremos o desejo de expressar essa graça, dividindo o quê? Com os outros. O dinheiro, ele deve ser administrado com honestidade. As várias igrejas envolvidas nessa contribuição especial nomearam representantes para ajudar Paulo a administrar a oferta e levá-la em segurança a Jerusalém. É muito triste quando ministérios cristãos perdem o seu testemunho por não administrarem devidamente os recursos que lhes são confiados. Todo ministério deve ser extremamente profissional em suas questões financeiras. E Paulo, ele tomou o máximo de cuidado para não permitir que coisa alguma desse oportunidade aos seus inimigos de acusá-lo de estar roubando fundos. Nós vemos isso em 2 Coríntios 8, versículos 20 e 21. Paulo, ele zelava das finanças diante do Senhor e também dos homens. Nós vamos perceber que tal ajuda incluía, sem dúvida, o seu sustento financeiro também, a manutenção de Paulo. Mas, de modo geral, a contribuição cristã ela deve ser centralizada na igreja. E é interessante como Paulo menciona a oferta logo depois acerca da ressurreição. Por quê? Porque quando nós vemos a doutrina e o dever, eles andam juntos, como também a adoração e as obras. Outra mordomia a ser tratada é as oportunidades. Em 1 Coríntios 16, 5 a 9, nós vamos perceber que quando se trata sobre essas questões, em Efésios 5, 15 e 16 fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo, ele era tão cauteloso com o uso do seu tempo, quanto era com o uso do dinheiro. Nós vamos perceber que é evidente, né, quando Paulo ele escreve essa epístola, inicialmente Paulo estava em Éfeso e o seu plano era viajar para a Macedônia, a fim de ministrar nesse local por algum tempo. Depois nós vamos ver que Paulo foi obrigado por várias circunstâncias mudar os seus planos, pelo menos 2 vezes. Aí o outro plano que ele teve, visitar Corinto e depois ir à Macedônia, voltando a Corinto como se estivesse a caminho da Judéia. E em vez de uma visita mais longa, ele faria 2 visitas mais curtas, mas esse plano também não deu certo. E no final nós temos um terceiro plano, plano C. Foi uma visita rápida e dolorosa a Corinto, depois da qual o apóstolo voltou a Éfeso. O que nós podemos aprender com essas questões? Com essa experiência difícil que Paulo teve? Em primeiro lugar, um cristão deve saber usar o seu bom senso, orar, estudar a situação e se esforçar ao máximo para descobrir a vontade de Deus. Em Provérbios 3, 5 e 6, nos fala assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Não deve ser interpretado como desligue o cérebro e não pense mais. Irmãos, Deus ele nos deu a nossa mente e espera que nós pensemos, mas não deseja que sejamos dependentes apenas do nosso raciocínio. Devemos orar, meditar na palavra e, se for o caso,
pedir o conselho de amigos e cristãos maduros. Nós vimos que, em segundo lugar, é possível que nem sempre tomemos decisões dentro da vontade de Deus. Talvez façamos promessas que não possamos cumprir, ou planos que não podemos executar. Por isso, nós temos que pegar os nossos planos, os nossos projetos e fazer o que a Bíblia diz. Colocar diante do Senhor. Aí eles serão o quê? Bem-sucedidos. E aí nós vamos perceber que em uma dessas viagens que Paulo faz, em uma dessas saídas que Paulo dá, né? Paulo ele encontra uma porta aberta para o ministério em Éfeso. É uma oportunidade importante para ele. Ele desejava ganhar os efésios para Cristo e não ir para Corinto, né? E ele vê uma porta aberta. Paulo, ele não era otimista e nem pessimista, ele era realista. Ele via tanto as oportunidades quanto os obstáculos. E Deus havia aberto uma porta grande e oportuna para o trabalho. E Paulo, então, ele desejava aproveitar as oportunidades enquanto estava o quê? Ao seu alcance. Nós temos que entender que o gerenciamento das oportunidades é muito importante, tá certo? E o cristão como indivíduo e também a igreja devem perguntar sempre: que oportunidades Deus está dando hoje? Em vez de nos queixarmos dos obstáculos, devemos nos valer das oportunidades e deixar que os resultados venham das mãos de Deus. Tá certo? Outra mordomia que nós vemos aqui, em 1 Coríntios 16, dos versículos 10 a 24. A mordomia com as pessoas. Paulo, ele olhava e valorizava as pessoas. No final das suas cartas, Paulo costumava o quê? Citar o nome de várias pessoas que faziam parte da sua vida e do seu ministério. Pessoas que constituíam um grupo extremamente eclético. Vejam só, o apóstolo não apenas ganhava almas para Cristo, mas também fazia amigos e muitos deles acabavam se consagrando ao serviço de Deus. Entendam algo, amados. O dinheiro e as oportunidades não têm valor algum sem as pessoas. O maior patrimônio da igreja é o seu povo. No entanto, muitas vezes a igreja não lhe dá o seu devido valor. Paulo, ele valorizava as pessoas. Veja, ele fala de Timóteo nos versículos 10 e 11. Além de Tito, Timóteo era um dos assistentes de Paulo que costumava ser enviado a lugares mais difíceis. Timóteo havia sido criado num lar temente a Deus, mas foi Paulo quem levou esse jovem a Cristo. O apóstolo costumava referir-se a ele como verdadeiro filho na fé. Quando João Marcos abandonou Paulo e voltou para Jerusalém, nós vemos que Timóteo foi o obreiro chamado para trabalhar como assistente do apóstolo. Nós vemos isso em Atos 16, de 1 a 5. E Timóteo aprendeu bem as lições e fez grande progresso na vida e no serviço cristão. E por fim, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele tomou o lugar de Paulo em Éfeso. Um ministério extremamente difícil e não deve ter sido nada fácil ser sucessor de Paulo. Nós vemos outra pessoa que Paulo cita, Apolo, nos versículos 12 a 14. Apolo era um judeu eloquente que fora conduzido à compreensão plena do evangelho por Priscila e Áquila. E havia ministrado com grande poder em Corinto. E uma parte da igreja dessa cidade sentia-se particularmente ligada a ele. Lembra daquela história? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Paulo era um homem muito eloquente, né? E nós vamos perceber que Paulo, ele não hesita
em incentivar Apolo a voltar para Coríntio, a fim de continuar ministrando na cidade. Fica claro que não havia qualquer inveja da parte de Paulo e nem qualquer espírito de competição da parte de Apolo. Paulo ele não tinha autoridade de enviar homens para um ministério ou outro contra a vontade deles. Nós vemos que naquela ocasião, quando Paulo chama Apolo, né, Apolo sente que não deveria ir para Corinto. E Paulo teve que concordar com a sua decisão. Paulo não obrigou. Não, você vai. Não. Paulo respeitou. E é maravilhoso ver a forma como esses homens diferentes trabalhavam juntos. Nós vemos também, nos versículos 15 a 18, Estéfanas e a sua casa. Essas foram as primeiras pessoas a serem ganhas para Cristo em Acaia, batizadas pelo próprio Paulo, que normalmente deixava essa missão ao encargo de um dos seus colaboradores. Nós vemos isso em 1 Coríntios 1,16. E eles tornaram-se o que? Líderes importantes da igreja, pois eles se consagravam ao serviço dos santos. E nós vemos, irmãos, que eles trabalhavam com tanta assim força que a liderança não precisava mandar eles fazerem nada. Se eles vissem a necessidade, eles ajudavam e trabalhavam para o Senhor. Eles eram fiéis na igreja local e eles trabalhavam. E Paulo incentivava a igreja a honrar essas famílias, né? E essa família era muito especial. E se sujeitar à sua liderança espiritual. Eles eram muito bem vistos. E nós vemos também nos versículos 19 e 20, Áquila e Priscila. Marido e esposa formavam uma dupla consagrada, cuja vida e o ministério cruzou-se com a vida e o ministério de Paulo. Nós vemos que quando Paulo mudou para Corinto, de Corinto para Éfeso, o que acontece? Priscila e Áquila fizeram as malas e foram junto com ele, levando consigo todo o necessário para continuar sua produção de tendas. E chegando a Éfeso, ajudaram o apóstolo a fundar uma igreja em um local extremamente necessitado. Em Atos 18 e seguintes nós vemos isso. Eram tão competentes em seu serviço que Paulo deixou os encarregados do ministério e ali voltou para Antioquia. E foi durante essa estadia em Éfeso que eles ajudaram quem? Apolo a compreender melhor a verdade do evangelho. Então nós vemos assim, irmãos, que Paulo, ele olhava as pessoas e valorizava as pessoas. Ele faz sempre um agradecimento na sua carta e cita nome nas suas cartas. E ele, apesar de ser tão firme no seu falar e severo, ele era alguém muito amoroso. Porque Paulo, ele no capítulo 16, versículo 20, ele diz: todos os irmãos vos saúdam e saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. O que era isso? Era um costume que se tinha daquela época. Era um cumprimento no qual os homens beijavam outros homens e as mulheres outras mulheres. Como nós vemos em Romanos 16, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 5, 26 e 1 Pedro 5, 14. E se Paulo estivesse escrevendo às igrejas ocidentais, ele diria o quê? Deem um forte abraço uns nos outros. Era uma forma de cumprimento que existia. Irmãos, nós vemos que Paulo, ele foi bastante severo com os cristãos de Corinto. Ele trouxe a ordem à igreja de Corinto. Mas ele encerra a sua carta, assegurando-os o quê? De seu amor.
Paulo, ele compartilhou grande sabedoria espiritual conosco. Agora, meus amados, nós devemos receber com humildade tudo o que nos foi colocado e praticar para a glória de Deus. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe de forma extraordinária. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vós. Que o amor de Cristo Jesus esteja dentro dos vossos corações. Que Deus vos abençoe. E a paz do Senhor